Oi, gente, vamos lá de volta para a nossa aula de ciências. Abra um livro de vocês na página 60. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que vocês vão gostar, tá bom? É animais do passado. Quer dizer o quê? Animais que existiam no passado, que foram extintos, né? Desapareceram por algum motivo. Vamos lá, vamos fazer isso com a leitura do livro, vocês aí me acompanhando aqui e eu vou explicando de acordo com a nossa leitura, tá bom? Vamos lá. Como se a gente estivesse na sala de aula, só que vocês vão acompanhar. Porque se eu estivesse na sala de aula, cada um ia ler um pouquinho, não é assim? Só que aqui eu faço a leitura, vocês acompanham e eu explico, tá bom? Vamos lá, página 60 do livro de ciências. Vamos lá. Animais do passado. Analise a cena e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos, tá? Nós temos aí uma cena com alguns animais, né? Um deles a gente conhece como a águia, como a serpente, né? Como o tatu, a tartaruga, o jacaré, o crocodilo. E esse aqui eu acho que é um lobo, né? Vamos ver, nós temos todos esses animais aí, né, gente? Nesse vídeo. Vamos lá. É possível que algum dos animais mostrados na cena possa desaparecer um dia? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que um desses animais aqui pode desaparecer? Eu acho que sim. Por quê? Por conta do desequilíbrio ecológico, né? Que vai fazer o quê? Com que a cadeia alimentar ela não siga seu curso normal, né? Nós vimos lá atrás o que é cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, se ela sofre alguma alteração, né? Mexe com todo o sistema, né, da nossa fauna e da nossa flora. E por conta disso, da ação, especificamente, né, da ação do homem na natureza, algum desses animais pode desaparecer sim, tá? Como você acha que eram os animais que habitavam a Terra em um passado distante? E aí, lá atrás, né, meninos que gostam muito dos dinossauros, né? Nós sabemos que existiam animais imensos no passado e que esses animais eles desapareceram por algum evento que aconteceu. Não é isso? Vamos lá. Acredita-se que a vida tenha surgido na Terra há mais de 3 bilhões de anos, com seres microscópicos, ou seja, pequenininhos, né, que a gente só observa, só consegue ver se usar um microscópio. E ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo e sofrendo modificações em sua estrutura, dando origem a novas espécies, né? Nós temos aí teorias da criação do mundo, da humanidade, dos seres. Nós temos a teoria da religião, que diz que Deus criou tudo, né? E nós temos a teoria da ciência, que diz que nós fomos desenvolvendo como seres microscópicos, tá? E nós temos que estudar as duas. Da mesma forma que os novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta, como os dinossauros, por exemplo, que é o que a gente tem de mais comum como exemplo. A extinção, o desaparecimento dos dinossauros, né? Tem até filmes, né, que remontam essa época, parte dos dinossauros, como a gente conhece, né? E aí a gente tem a imagem, né? Uma imagem do que seria um dinossauro no passado. Os dinossauros habitantes habitaram a Terra há milhões de anos e o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido, porque os dinossauros eram répteis, né? E não conhecemos ainda o motivo real do seu desaparecimento. A teoria mais aceita é a de que uma série de catástrofes naturais, ou seja, não a ação do homem, e sim a ação da natureza,
como erupções vulcânicas, chuvas ácidas, aumento da temperatura, mas a colisão de um asteroide com o planeta tenham levado os dinossauros à extinção. Então, a explicação, né, a explicação que os cientistas encontram para o desaparecimento dessas espécies são explicações de ordem natural. Os vulcões, né, vocês vê aí no jornal, os vulcões quando eles explodem, né, quando entram em erupção, mais um asteroide que caiu na Terra, se chocou com a Terra e mais outros eventos fizeram com que esses dinossauros desaparecessem. Devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitaram a Terra em eras passadas. Observem, vejam que nós tínhamos no passado, né, os grandes animais, e vejam a representação de como era a vida no ambiente aquático há mais de 400 milhões de anos. Será que a Terra é antiga, gente? Veja aí como eram os animais que viviam na Terra, os grandes dinossauros, os grandes répteis, e vejam como eram os animais aquáticos que viviam no passado antes de nós, porque nós não tivemos contato nenhum com esses dois tipos de animais, certo, gente? Virando a página 61, vamos lá. Ambiente aquático no período de hoje. Nós temos a imagem do antes e a imagem do agora. Veja que é bem diferente. Como são descobertas as informações sobre os animais extintos? Como é que se descobre que os animais, como e por que os animais deixaram de existir? Por meio do estudo dos fósseis. Que são fósseis? São restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados em matérias como rochas, gelo ou até em resina produzida por vegetais. Esses fósseis é que vão dar suporte para o estudo de quando foi que aquele ser existiu. Por meio de registros marcados nas rochas, é possível descobrir o peso e o tamanho dos hábitos alimentares e até a maneira como o animal se locomovia, possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitavam o nosso planeta, né, gente? Então, os estudiosos, né, das ciências, eles, através dos fósseis, dos restos desses animais que ficam lá intactos, eles conseguem descobrir muita coisa sobre esses animais. Fóssil, veja aí, essa imagem, isso aí é uma libélula, é o fóssil de libélula encontrada na Chapada do Araripe, no estado do Ceará, porque aqui no Brasil nós temos grandes sítios arqueológicos que contam um pouco da história do nosso país, certo? Antigamente, né, logo quando o planeta surgiu. Estima-se que esse inseto tenha vivido aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Ainda temos libélulas? Temos sim, não nesse formato. Hoje ela já sofreu uma modificação. Muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina, o ambá, produzida por árvores que viveram há milhões de anos. Esses animais ficavam grudados na resina que, com o passar do tempo, endurecia e preservava. Veja aí, se vocês observarem uma barata, ela fica tesa, fica dura, né? Fica só aquela casca. E aí, antigamente, esses animais, eles grudavam nessa árvore e aí ressecavam e serve de estudo para descobrir a sua origem. Além de partes dos organismos, também podem ficar preservados vestígios de um ser vivo, como pegadas, cascas de ovos e até excremento, fezes, né? Cocô. Aqui a pegada de um dinossauro encontrado na Tailândia, a pegadona, né? E como se forma um fóssil? Como é que esse fóssil é formado? Quando um ser vivo morre, já estamos na página 62, tá, pessoal? Quando um ser vivo morre, normalmente seu corpo entra em processo de decomposição.
e começa a se desintegrar. Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição é interrompido e partes do corpo do ser vivo fica preservado. Observe como ocorre esse processo na representação a seguir. Nós temos aqui um animal morto, né? Começa a se decompor. O animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. E aí, isso aqui que sobra é o fóssil que será estudado mais adiante, né? Com o passar do tempo, a camada de sedimentos começa a cobrir cada vez mais o animal. Suas partes moles, como os músculos e a pele, dificilmente são preservados devido à facilidade de se decompor. Né? Quando morre um bicho, ou até mesmo um animal, aí um animal de estimação, geralmente a gente faz um buraco em algum lugar, coloca aquele animal dentro e joga a terra por cima. Né? A parte da pele e dos músculos, eles se desmancham, porque é composto de água, mas o esqueleto fica, e é justamente esse esqueleto que vai ser estudado pelos cientistas mais tarde. O sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando, formando uma grande pedra e transformado em rochas. E à medida que as partes duras de seu corpo se decompõem, vão sendo substituídas por minerais da rocha que se infiltram nos espaços vazios. O processo de fossilização pode acontecer também em outros seres vivos, como as bactérias e os vegetais. Se descobre já descobriram qual foi o primeiro ser humano que existiu na Terra, né? Já descobriu os dinossauros que viveram no passado, tudo isso através do estudo de fósseis, assim como também de vegetais, tá? Não são só os animais, não, os vegetais também. Tá, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente estuda os animais que viveram no passado, ok? Então, nossa aula de ciências hoje foi essa. Refaçam a leitura do texto, né? Para poder responder as questões, que é muito interessante.